a gente perguntar, se fizesse uma pergunta individual a cada um de vocês, tanto os que aqui se encontram presentes, como os que estão nos assistindo, né? Com certeza iriam ter uma resposta, né, com sabedoria. Mas nós, nessa noite, queremos, exatamente dentro da palavra do Senhor, iremos mostrar o que, na verdade, a palavra de Deus, ela é. E nós iremos confirmar isso, queridos, dentro da mesma, certo? Iremos aqui andar dentro dessa Bíblia, né? Iremos usar alguns versículos de alguns livros para mostrar realmente o que a palavra é. E nós tiremos por base o Salmo 1, que está exatamente, né, propriamente o versículo número 2, mas nós temos também, a gente poderia usar outros textos bíblicos para, né, exatamente, né, expressarmos exatamente o que a palavra de Deus é. E aí a gente já pode ver aí que a palavra de Deus, na verdade, entendemos que a palavra de Deus, ela é lei. Olha só, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Aí está no Salmo 1, verso 2. O que é a lei? A lei é para nos reger. Para que serve a lei? Para nos reger. A lei serve também para pôr em ordem. E aí nós podemos ver exatamente, queridos, um versículo aí em Gálatas, capítulo 4, verso 16. A lei para também, ela traz ordem, ou seja, olha só. Fiz-me acaso 4:16 mesmo. Fiz acaso vosso inimigo dizendo a verdade? O apóstolo Paulo dizendo, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Ou seja, a palavra de Deus, ela serve o que, irmãos? Para colocar ordem, né? Ordem que nas nossas vidas, né? Ordem, né, na nossa forma de viver como cristão. Além de ela ser, na verdade, ela nos rege, mas também ela traz ordem, ou seja, ela põe ordem nas nossas vidas, né? Aleluia! Mas também, além da palavra ser lei, diz a Bíblia que ela também é ouro. A pessoa, ouro. Diga, a palavra de Deus é ouro. Ouro. Vamos ver o que diz aí, queridos e amados irmãos, né? Quando diz que a palavra de Deus é ouro, veja, Salmo 19 e o verso 10, por favor. Mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro, fino e mais doce do que o mel, e licor dos nossos favos. Ou seja, o salmista, ele afirma disso aí, queridos, né? Que a palavra de Deus, ela é ouro, ou seja, muito ouro, ouro fino, ouro, na verdade, né? Que podemos ver que a palavra de Deus para nossas vidas, ela é ouro, ou seja, ela tem muito
valor. Você entende isso? Muito valor, né? E aí nós podemos ver, amados e queridos irmãos, ouro para quê? Para nos enriquecer. O ouro enriquece, né? Enriquece em sabedoria e enriquece também em conhecimento. Você entende isto? Além de essa palavra se ouro, e o ouro enriquece a nós também, o ouro também para fazer reluzir e brilhar. O ouro para reluzir e brilhar. É o que a palavra de Deus é para nós. Amém, queridos? Onde se encontra exatamente dentro deste livro que você vem de casa para a igreja. Esse livro que você conduz, né? Muitas das vezes, para onde você vai, essa palavra, ela vai com você. É ouro para nos enriquecer. É ouro para fazer reluzir e brilhar. A palavra de Deus, ela tem esse poder para fazer isso nas nossas vidas, né? Então, além de ser lei, além de ser ouro, também diz a Bíblia que a palavra de Deus, ela é mel. Ela é mel. Mel, e a gente vê no Salmo 119 e 103. Olha só. O que é que a palavra de Deus é? Mel. Ó, quão doces são as tuas o quê? Palavra ao meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. Ei, queridos? A palavra de Deus, ela é mel, doce mais do que o mel. E aí a gente sabe que o mel é para adoçar, né, as amarguras da vida. A palavra de Deus, ela transforma as amarguras da vida mais doce do que o mel. Às vezes, né, muitas pessoas levam consigo as amarguras. Mas quando essa pessoa começa, né, a ter a palavra de Deus como mel, hein? Essa palavra, ela se torna doce. E em vez das amarguras, aí vem exatamente, né, adocicar a nossa vida. Ou seja, a amargura, ela é trocada, né, exatamente por ser doce na nossa vida, né? Tem pessoas que eram tão amarguradas, né, irmãos? Né? E agora a palavra de Deus, ela tem poder para isto, né? As amarguras da vida, elas são transformadas, né, em doce. E diz a Bíblia que é mais doce do que o mel. Glória a Deus. Aleluia. Veja o que diz aí Gênesis 3, do 17 ao 19. Esse é mesmo.
E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é, e terá por causa de ti, como dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirão, comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Ou seja, olha só o que aconteceu, né, com o primeiro casal que veio, né, exatamente tomar outro lado da vida, em vez de ter, né, abraçado, em vez de ter deixado a palavra de Deus, né, está no seu coração como doce, eles escolheram, né, o outro lado. E isso acontece, irmãos, quando as pessoas desvalorizam a palavra de Deus. Amém, queridos? Mas nós podemos ver que o salmista diz que a palavra de Deus, ela é doce, ela não é só doce, ela é mais doce do que o mel, né? O mel. E isso nos tornará exatamente a adocicar as amarguras da vida das pessoas, mel para curar o nosso interior. Curar o nosso interior. As nossas feridas, né, que muitas das vezes elas demoram sarar. Mas a palavra de Deus, ela cura. Ela tem esse poder. Exatamente. Porque, na verdade, ela faz, a gente pode ver que para curar o nosso interior. A palavra de Deus, ela tem esse poder para fazer isso na nossa vida. Além de ser mel também, amados e queridos irmãos, diz a Bíblia que a palavra de Deus, ela é bálsamo. Veja o que diz aí, por favor, Salmo 107, verso 20. Enviou a sua palavra, olha só, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição, ou seja, o bálsamo para sarar nossas feridas. Amém, queridos? Essas feridas nós estamos falando, né, no sentido espiritual. As feridas que a gente, né, adquiriu lá no Egito, lá no mundão. Agora a palavra de Deus, ela é bálsamo para curar nossas feridas. Não sentem isso? Essa cura na vida dos meus amados irmãos? Eu sinto isso. As feridas foram saradas através da palavra de Deus, que é o bálsamo, né, para a nossa vida. Bálsamo para suavizar nossos sofrimentos. Sofrimento da vida. E a palavra de Deus, como bálsamo, ela suaviza
tudo se torna mais leve quando a gente tem a palavra de Deus como bálsamo, como fala o salmista aqui, 107, o verso de número 20. Mas o que é que a palavra de Deus é? Diz a Bíblia que ela é lâmpada. Hein, irmãos? A palavra de Deus, ela é lâmpada. Vamos ver o que diz aí, por favor. Salmo 119, verso 5. Lâmpada e luz. 119, 105. 105. É o Salmo 119, 105. Pronto, olha só. Obrigado, meu. O que é que a palavra de Deus é? Diga, lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, aí nós entendemos, amados irmãos, para guiar nossos pés, nosso ser, para que a gente não venha nem tropeçar e nem cair em algum buraco. Você entende isso? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Isso fala de quê? De pisadas firmes, de andar seguro. Amém, queridos? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpadas e também ela é luz. Olha só. E aí a gente pode ver luz para iluminar nosso caminho, seja qual for. Seja qual for. Nós andamos seguro, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada e luz. A gente anda seguro. O crente pisa firme. Aquele que tem a palavra, aquele que ama a palavra, ele não tem como tropeçar. Por quê? Porque nós andamos na luz. Os nossos pés, é como diz a palavra, a tua palavra é luz para os nossos pés. Ou seja, isso vai impedir de nós tropeçarmos. De nós tropeçarmos, por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, como diz a Bíblia, luz. É a tua palavra, Senhor. Para também o nosso caminho. Aleluia. Glória a Deus. Mas diz também a palavra do Senhor, irmãos, que a palavra do Senhor é o livro do Senhor. Palavra de Deus, querida, a Bíblia, ela é o livro mais antigo e sempre foi o mais vendido no mundo todo. E aí nós podemos ver o que diz aí Isaías 34, verso 16. A palavra de Deus é o livro do Senhor. Olha só. Buscai no livro de quem? Do Senhor. Buscai o quê? E lede. Nenhuma dessas coisas falará, nem outra faltará. Porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Ou seja, nós entendemos que a palavra do Senhor é que, na verdade, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é
o livro do Senhor. Ela não é qualquer livro. Não. Ela é o livro do Senhor, irmãos. Dá para entender isso nessa noite? É por isso que o crente que ama a palavra, ele não tem vergonha de conduzir a Bíblia. Que um certo irmão disse: meu irmão, a Bíblia dele é maior do que a minha. Um pouco. Diz: mas se tivesse maior eu usaria, não tinha nenhum problema. Ou coisa linda quando o crente chega na igreja, na porta da igreja, né, com a sua Bíblia na mão. Né? Ou seja, é um conselho, né, que a liderança, ela faz assim. Por quê? Porque nós não temos vergonha de conduzir a Bíblia. Por quê? Porque ela é o livro do Senhor. Amém, irmãos? O livro do Senhor. Como é que eu posso me envergonhar? Hein? Não tenho como me envergonhar. Não tem como você se envergonhar, na verdade, ou não? O livro do Senhor. Né? Quando alguém aceita Jesus, a primeira coisa que ele quer comprar é o quê? A Bíblia. Né? E tem uns que são mais ainda privilegiados, que ele já sai com a Bíblia na mão. Né? Algum irmão, ou até mesmo a igreja, já dá um presente. Meu irmão, está aqui. Esse livro é do Senhor, é o livro que você vai conduzir, é esse livro que você vai ler e meditar. Amém, queridos e amados irmãos? Ou seja, esse livro para nos ensinarmos o crescimento espiritual. Aleluia! Veja o que diz aí, por favor, Salmo 119, 98. 119, 98. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre, irmãos, comigo. Mandamento fala de quê? De lei. Fala de quê? Da palavra. Tu pelos teus mandamentos me faz mais sábio que os meus inimigos. Ou seja, a palavra nos ensina, na verdade, o conhecimento espiritual. Ela faz isso, mas também esse livro nos dá-nos sabedoria espiritual também. É o que fala lá Tiago. Quem não tem sabedoria, peça a quem? A Deus, né? Ou seja, essa sabedoria está falando uma sabedoria espiritual. E é o que diz aí esse livro do Senhor. Ele, na verdade, ele nos ensina-nos a um crescimento espiritual e também dá-nos uma sabedoria espiritual. Esse livro, essa palavra, ela tem esse poder. Como também diz a palavra do Senhor, que a palavra de Deus, ela também é fogo. É, irmão? Fogo. Ela é fogo. Segundo diz Jeremias 23 e 29. Não é a minha palavra como? Diga fogo. Diz o Senhor. Como um martelo que esmiuça a penha.
Ela é fogo, fogo divino para prevenir, né? Queimando somente o que não presta. Essa palavra, ela é um fogo divino para nos purificar, né? E queimando somente aquilo que não presta, aquilo que não serve para nada. Você está entendendo isso, meu amado irmão, nessa noite? Também é fogo divino para aquecer o nosso coração. O que diz Lucas 24:32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Irmão? Quem falou isso? Aqueles 2 discípulos, né? Quando iam de volta para a sua aldeia, né? Emaús, né? E nós conhecemos bem a história, né? Eles iam tristes, mas quando o Senhor aparece, mesmo eles não reconhecendo, mas quando eles reconheceram, lá no partir do pão, disseram um para o outro. No momento que ele falava das Escrituras, não ardia o nosso coração? Ou seja, a palavra de Deus, ela é fogo, né? E quando ela é ministrada, quando ela é lida, quando ela é meditada, este fogo, irmãos, ele queima, ele purifica e só queima aquilo que não presta. Amém, queridos? Isso é purificar, né? Não ardia, ou seja, a nossa falta de fé naquele momento, a nossa dúvida. Mas quando ele falava, havia algo diferente em nossos corações. E eles entenderam que aquela queima nos seus corações era quando ele falava das Escrituras. Às vezes você está sozinho em casa, começa a ler, você começa a sentir aquele fogo, né? Espiritual ou não? Irmão? Trazendo em você, né, uma libertação, né, de alguma dúvida, de alguma incerteza. Aconteceu isso com os irmãos? Quando você começa a ler as Escrituras, a sua fé, ela renasce ou não renasce? Ou seja, isso é o que queimando, muitas das vezes até mesmo a incredulidade, ou seja, a pouca fé. E aí nós podemos ver exatamente a palavra de Deus também, ela é fogo. Além de fogo, também diz a Bíblia que ela é martelo. Martelo, no mesmo, olha só o que diz, ela é também martelo. Jeremias 23:29, mesmo versículo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiunça a penha, martelo para, olha só, quebrantar nosso coração. Tem um ditado lá fora, né? Que o coração é terra que ninguém conhece,
Mas o coração do crente tem uma pessoa que conhece. Quem é? Deus. Ele conhece o nosso coração. E esse martelo, sabe para que é? Para exatamente trazer para nós, amados e queridos irmãos, né? Quebrantar o nosso coração. Às vezes nós mesmos, né, precisamos, irmãos, de ter um coração quebrantado. Coração quebrantado, irmãos, ele faz, sabe o que na nossa vida? Né? Ele nos ensina a perdoar. Amém? Ele nos ensina também a andar no caminho da humildade. Mas isso só depois que o martelo, né, quebranta esse coração. Né? Ou seja, coração que ainda não sabe perdoar, é um coração duro. É um coração que precisa ser martelado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Né? E aí pronto. Aí quando esse coração ele é quebrantado, aí tudo se torna diferente. Aí a gente vai ver, sabe o quê? Que todos nós temos defeito. Né? Todos nós precisamos de perdão e de perdoar. Amém? Essa palavra perdão é uma das palavras que você vê muito na Bíblia. Mas isso só funciona na nossa vida depois que o martelo, que é a palavra de Deus, ela quebranta o nosso coração. E Deus, ele sabe trabalhar muito bem nesta área. Né? Aquele coração que não sabe perdoar, Deus está martelando até chegar no ponto certo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Né? Ou seja, aí pronto. Aí o teu coração é um coração quebrantado, é um coração, na verdade, o martelo para também, olha assim, quebrantar a nossa natureza. A nossa natureza. Ainda que tem alguma coisa ainda a ser, né, colocado para fora. E aí, esse martelo, ele também quebranta a nossa natureza. Esse martelo é a palavra de Deus. É o único que tem poder para mudar a nossa natureza. Amém, queridos? Aí pronto. Aí você vai dizer, eu era assim. Quando esse martelo não bateu no meu coração. Conta aqui aquela história que eu contei uma certa vez, né? Camarada que vinha apressado, né? Puxando 120 tudo, né? Aí o guarda para ele, né? Manda ele parar. Aí o guarda dá um corretivo nele e diz: olha, rapaz, ele vinha atrasado para a igreja, né? Para a oração, e esse irmão vinha no carro e aí puxou, né, mais do que devia na via. Aí o guarda abordou ele: olha, para. Aí ele disse:
Olha, rapaz, não faça isso não, né? Você está arriscando a sua vida e a vida de outras pessoas, né? Quando eu não tinha conhecido a Cristo, eu era igual a você. O guarda falando para ele. Mas só que o martelo, que é a palavra de Deus, quebrou, modificou o meu coração. Mas eu vou te dar aqui um conselho, né? E ele, né? E o irmão, bora, se você quiser muta logo, porque eu estou apressado. Calma, né? Eu vi dizer que lá na frente tem uma igreja abençoada, vá lá, conversa com o pastor, né? O pastor vai te dar uns conselhos, né? Só que o pastor era ele. Eu vi falar que ali na frente tem uma igreja abençoada, tem um pastor que é uma bênção. Você pare lá e converse com ele. Imagine só, né? Aí ele chega já atrasado na igreja, ele entra pelas portas dos fundos, né? E se ajoelha. Meu Deus. Aí uma irmã do seguração se levanta. Homem, Deus usou aquele guarda hoje para ti, né? Para que tu venha ser moldado, né? Para que o teu coração seja um coração quebrantado, um coração diferente. Deus usou aquele homem. E Jesus me perdoa, né? Diz que depois daquela oração, irmãos, ele voltou para casa, né? E quando, né, alguém queria passar dele, ele maneirava, pode passar. Pode ir, não estou nem apressado, pode ir. Ficou crente, irmão. Ficou um pastor crente agora. Deus é bom, amém? Ou seja, que a gente vê que a palavra de Deus ela é martelo, né? Para, né, quebrantar a nossa natureza, né? Muitas vezes a arrogância, a prepotência, a falta de humildade, né? Aí Jesus disse, não, deixa comigo, né? Eu sei trabalhar nesse coração duro, nesse coração que quer aparecer, nesse coração que ainda não entendeu que eu sou a estrela. Toda honra e toda glória a mim pertence. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é martelo para quebrantar nosso coração e também a nossa natureza. Mas também a palavra de Deus ela é, sabe o que, irmãos? Pão. Ela é pão, né? Veja o que diz aí, por favor, Mateus 4:4. Ela é pão, queridos. Ela é alimento, então. Aleluia. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você entende isso, irmão? Esta foi a resposta que Jesus deu para o diabo. Faz com que essas pedras se transformem em pão, se tu és o Filho de Deus. Diabo também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí nós podemos ver exatamente pão divino para saciar nossa fome
espiritual. Fome espiritual, né? Que alegra a alma, que fortalece mais o espírito. Aleluia. Fome também, queridos amados irmãos, olha, é pão divino para nos fortalecer e nos fazer crescer. Esse é o pão, né? Tanto fortalece como faz o crente crescer, amadurecer, né? E nós podemos ver exatamente o que diz aí 1 João 2:14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens. Cadê o jovem? Porque sois forte. Olha só. E a palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Ou seja, porque sois forte. Forte por quê? Por causa da palavra. Essa fortaleza é uma fortaleza espiritual, gente. O maligno só é vencido se essa fortaleza espiritual estiver na nossa vida. Aleluia. E também, querido, olha só, nos fortalece, na verdade, é o que diz a palavra do Senhor também. A palavra de Deus, ela sabe o que é semente. Ela é semente. Veja o que diz aí, Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente aí está na parábola como a semente, como a palavra de Deus, né? Aleluia. Nós quando falamos de semente, falamos na verdade de uma vida, né? A semente, ela tem vida em si mesmo. Veja o que diz aí João 6:63, por favor. O espírito é o que vivifica, né? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, está falando de quê? Da palavra de Deus, né? Veja o que diz aí também, aleluia, 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerado, olha só, irmãos, está falando aí, veja aí, de que gerado é? Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, vivo e que permanece para sempre. Ele está falando aí do nascimento espiritual, daquilo que aconteceu conosco, daquilo que na verdade Jesus falou exatamente para Nicodemo. Para ser salvo é necessário o quê? Nascer de novo. Este novo aí não é de uma semente corruptível, mas da semente incorruptível, que ela vem através da palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Ou seja, agora, exatamente, né? Fomos gerados agora, espiritualmente falando, dessa semente incorruptível, através da palavra de Deus, né? Não foi através de humano, de uma mulher com um homem, não. Esse nascimento aí é o nascimento espiritual. Esse nascimento que agora você é a nova criatura, né? Você é o novo homem. Nós somos agora um novo homem, amém? Você é a nova mulher em Cristo Jesus. Aleluia. Mas também a palavra de Deus, ela é água. Água. Veja o que diz também a palavra do Senhor, Efésios 5:26. Ela é água. Para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem
da água pela palavra. As irmãs, quando vão lavar roupa, usam o quê? Além de alguns produtos. Só o produto não serve, não é verdade? Usa água, né? Usa a primeira vez, depois usa de novo, até o que ficar aquela roupa bem limpa, né? Assim é a palavra de Deus. Ela é água que purifica. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ela ajuda a refrescar, ela purifica. Ela é como água. Isso no mundo espiritual. Ninguém consegue viver sem água, não é verdade? E o crente, ele não consegue viver sem a palavra. Entenda muito bem isso. Se ele não se alimentar, se ele não viver a palavra, ele vai morrer. Ele não subsiste. Por quê? Porque está faltando a água, que é a palavra de Deus. E aí ele morre espiritualmente. Por quê? Porque está, com a sede, E essa sede, não veio, não teve a palavra para saciar, e ele agora não resiste. Mas também a palavra de Deus, ela é espada, segundo a palavra do Senhor. Olha só, Efésios 6:17. Ela é espada também. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus também ela é espada, ou seja, espada para a guerra contra o mal. Como é que o crente se defende, espiritualmente falando? Pela palavra. Lá estava Jesus sendo tentado, Foi que ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Por quê? A palavra, a espada, a palavra de Deus é como espada para a guerra contra todo o mal, todas as hostes infernais. Essa é uma arma poderosa na mão do crente. Essa aí, ela é uma arma, que ela não só se defende, mas ela ataca. Aí, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu achei bonito quando Abraão, há uns dias atrás, uns 2 domingos atrás, ele convocou aqui, deu uma palavra. Irmãos, estamos começando o ano, Nós vamos ter aqui tem um calendário aqui, que você, começando agora, no início do ano, quando for no final do ano, você tem lido a Bíblia toda. Foi isso? Quem ouviu? Ou seja, incentivando aos irmãos, Aleluia. A palavra de Deus, aí, ela é também espada. O crente que se identifica com a Bíblia, na hora que alguém diz, irmão, abra a Bíblia em livro tal, capítulo tal, versículo tal, meu irmão, ele já vai em cima. Por quê? Porque ele sabe usar a espada. Já pensou? Um guerreiro, meu irmão, com a espada, e ele não sabe usar, ele vai se cortar, não. Vai cair no pé. Só em tirar logo da bainha, ele vai logo se cortando, porque ele não sabe usar. Ele não tem intimidade, ele não tem o treinamento. E aí, é uma tristeza, Irmão, vamos esperar aqui os irmãos encontrar esse livro, Está no trabalho, Aí você, como ama os irmãos, diz, irmão, vou lhe ajudar agora, Está entre Gênesis e Apocalipse esse livro. Aí você vai encontrar.
Aí que o irmão, meu Deus. Mas o irmão não mentiu, não é verdade? O que ele está me procurando está. Ou seja, é assim, irmãos. Todo dia. Né? Lá está. Lendo. Eu conheci, meu irmão, um irmão que ele nunca foi a um colégio. Nunca. Devido a não ter oportunidade no passado. Mas, querido, ele sabia usar a espada direitinho, ó. Ele não lia outro livro, mas a Bíblia Deus deu entendimento a ele, ele lia. Amém, queridos? Era incrível esse negócio, é bênção. Ele disse, pastor, eu vou procurar, eu vou me esforçar em ler a Bíblia. Ou seja, temos que ler com convicção. Você vai dirigir um culto, vai ler a leitura oficial, leia umas 10 vezes em casa antes de vir para cá. Porque os irmãos sabem, rapaz, esse camarada aí, ele não leu direito aí, ele está gaguejando. Imagine. Diga, que tristeza, pastor. Diga, que tristeza, pastor. Né? Pelo menos isso. Né? Amém, queridos? Né? Certa vez o irmão foi ler a Bíblia. Irmão, vamos abrir aqui, vamos agora. Aqui, né, a parábola. A parábola aqui das 10. Então, é a palavra de Deus, amados. Amém, queridos? Então, além de ser pão, olha, são pão, ela é semente também, ela é água, é espada, ela é espelho também. Aleluia. Veja o que diz aí Tiago 1:23, para nós encerrar. Porque se alguém, olha só, é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor, ou seja, ouvir, queridos, é importante, mas tem a parte B. E não cumpridor é semelhante o quê? Ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, ou seja, o espelho, na verdade, ele revela exatamente a real imagem. É ou não é? Da pessoa. Se essa pessoa ela é um ouvinte, ouviu aqui os ensinamentos dos pastores, mas sai lá na frente, esqueceu, não coloca em prática, é como um espelho, é como alguém que se olha no espelho, né, contempla o seu rosto natural, mas depois esquece. Toda vida que você se arruma, você vai lá no espelho, não? Tem uns que até às vezes se admira, né? Meu Deus, como é que estou envelhecendo, né? Até algumas coisas aqui assim que já está fora do lugar. Mas é assim mesmo. É o que é. É ou não é? É a coisa natural, não pode ser diferente. Você quer ver algo real, meu irmão? Se olha no espelho, que é o que nós somos. Aqui diz exatamente aquela pessoa que ouve, mas não coloca em prática. Né? É como se alguém se olha no espelho e contempla seu rosto natural hoje, amanhã está se espelhando novamente. Encerrando, ela também é leite. Leite, 1 Pedro 2:2. Ela é leite. Olha só, irmãos, olha o que Pedro diz para mim e para nós. Desejai o quê?
afetuosamente, assim, né? É muito intenso, como meninos novamente nascidos. O leite racional seja o leite puro não falsificado, para que por ele, vai o quê? Crescendo este leite para a nossa nutrição espiritual. Esse leite, ele traz o quê? Um crescimento. Como também, além do crescimento, esse leite para a prevenção de doenças espirituais. Sabia disso? Uma delas, até coloquei aqui, emocionais e outras nervosas. Quem é alimentado com esse leite verdadeiro, que é a palavra de Deus, irmãos, ele controla tudo isso aqui, né? Sua parte emocional e o nervosismo, a inquietação, né? Se um irmão inquieto é porque está faltando leite. Fica de pé no nome de Jesus. Fica de pé no nome de Jesus. Amém, né? Vamos tomar esse leite, né? É o único leite que não pode, na verdade, cuidado para não falsificar. A palavra de Deus, ela é como ela é. Não pode ser diferente. Tá certo? Irmãos, querem louvar, Glória a Deus.